Galo desperdiça chances, volta com empate do Peru. Cuca analisou a partida. A Conmebol é uma vergonha. Absurdo o que aconteceu ontem no estádio. A Arena MRV sofre reviravolta no retorno. O calendário do Galo agora é em casa e não tem torcida. Muito bom dia pra você. Esse é o Café com Jeves e depois da vinheta eu volto pra te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com o nosso tradicional Café com Jeves dessa quarta-feira, dia 2 de abril. E bora falar aí, né, dessa partida do Galo, dessa estreia, trazer algumas informações, algumas opiniões. Vou trazer várias entrevistas para vocês hoje, o Cuca vai falar, o Vitor também, Domênico Bering, diretor de comunicação. O programa está repleto de conteúdo, então assista até o final. Se puder, já chega cravando aquele dedo no like aí, ajuda muito a gente aqui no canal Bica Galo, tá? É através do like que a gente realmente consegue ser recomendado para outras pessoas, para outros atleticanos YouTube afora, tá? Então deixe seu like, ativa o sininho. Aqui a gente honra o nome de Minas, aqui é Galo. E bora então falar então dessa partida. Um abraço pra galera aí que chega aí do Bom Dia Galante, né? Do meu amigo Breno Galante, que tá bombando o homem, hein? Parabéns, viu, Breno? Gostei muito da sua estreia lá no Donos da Bola. Realmente um profissional que merece estar onde está. Um cara que trata todos bem e que é muito bem visto por nós aqui da imprensa e te considera um amigo, tá? Força pra você e tamo junto. Muito bom, viu, Brenão? Vamos lá. Vamos começar a falar então um pouco, né, dessa partida de ontem. Eu acho que a gente precisa de tocar aqui, principalmente em como o Atlético cria. Como o Atlético consegue criar. E sim, o Atlético é um time que cria muito. As últimas partidas do Galo são partidas onde são marcadas por perdas de gols, geralmente no último terço, geralmente dentro da área, geralmente com possibilidade real de fazer o gol. Então, eu acho que o problema ele tá muito mais na conclusão, na finalização dessas jogadas, do que efetivamente em questão de criação, construção de jogo, armação de jogadas. Eu acho que não é isso que está faltando. E novamente o Atlético ele sofre com as finalizações, né? Assim como na partida contra o Grêmio, onde cansou de perder gol até tomar os dois, né? E não conseguir mais reagir. Ainda que com a questão do erro da arbitragem e tudo mais, né? Tirando isso de lado, ontem foi parecido, mas saímos de Cusco com um empate, né? O Atlético ele começou a partida com alternativas, na minha opinião, não tão inteligentes para um jogo de 3.400 metros de altitude a nível do mar. Muitas jogadas ali pelo alto, né? O Lianco tentando lançamentos, o Alonso tentando lançamentos e muitas vezes tentando buscar ali o Rony, o Coelho nas costas da zaga, coisa que não funcionou. Logo o Atlético colocou a bola no chão e aí quando começou a tentar essas jogadas em associações onde o Caio Paulista, né? Ou melhor, o Caio, né? Ele quer se chamar de Caio, Marcos Jeves, uma hora você aprende. Onde o Caio se associava com o Coelho pela esquerda, o Coelho vindo muito mais por fora e o Caio mais por dentro, o Scarpa vindo buscar essa bola, o Gabriel Menino aparecendo como elemento surpresa. Do lado de lá, Renzo Saravia fez uma boa partida, né? Um jogador de força física, um jogador de entrega, né? Como a gente está acostumado e gosta do Renzo Saravia. Fez uma boa partida, já tentando se associar ali, tanto com o Rony quanto pelo Hulk, pelo lado direito, né? Então, o Atlético tentava atacar pelos flancos, né? Pelas laterais do campo, mas com uma estratégia também que não era muito inteligente. O Hulk tem 1,80 de altura, ele é forte e tudo, mas ele não é cabeceador. E a defesa do Cienciano era uma defesa mais alta. Então era muito difícil, muito improvável que um cruzamento, um balão
na altitude, sem o jogador do Atlético ter uma noção exata de que a força que ele vai bater na bola, de onde ele vai bater na bola, vai alcançar ali o que ele espera, como se fosse, por exemplo, no Brasil. Né? Se você bate na bola, você mais ou menos tem uma noção de onde ela vai cair. Na altitude é um pouco diferente. Então, muitos balões ali do Rony, Gustavo Scarpa, próprio Caio Paulista e tal. O Galo tentou muitas jogadas cruzando na área, e aí não era alternativa, aí não ia sair mesmo, né? Então, ainda assim, teve várias chances, né? O Rony desperdiçou chances, o Coelho desperdiçou chances, o Gabriel Menino também. O segundo tempo do Galo foi um segundo tempo muito mais agudo, um segundo tempo interessante, com várias associações, com várias finalizações. O Hulk quase fez um golaço espetacular que não tem ainda na carreira com a camisa do Atlético. Não sei se ele tem na sua carreira, não me lembro de um gol olímpico dele, mas o Hulk botou uma bola na trave numa cobrança olímpica. Se alguém tem noção de onde bota a bola, mesmo na altitude, esse alguém se chama Givanildo Vieira de Souza. Um lance absurdo, espetacular do Hulk, né? E acabou passando ali pelo goleiro Bolado. Sim, o goleiro chamava Bolado. Pelo Bolado e bateu na trave. Fausto Vera, boa entrada do Fausto Vera, hein? Deve ganhar mais minutos com o Cuca. O Fausto Vera teve uma bela finalização no travessão, uma pancada também do goleiro Bolado. O Gabriel Menino apareceu para finalizar, Tomás Coelho também. O Arana entrou mais como meia esquerda, mas acabou o jogo como lateral esquerdo. Meia não foi tão bem, lateral apenas cumpriu, o jogo ok. E eu destaco negativamente a entrada do Júnior Santos. Acho que o Júnior Santos ele entrou um pouco desligado, um pouco abaixo fisicamente dos demais. Em 6 vezes que ele tocou na bola, ele perdeu 4 vezes a posse, né? E não criou nenhuma oportunidade de gol ou nada parecido com isso enquanto esteve em campo. Acho ainda que vai ser um jogador que vai dar frutos ao Atlético, não tenho dúvidas disso. Não adianta vir aqui com um discurso para eu falar que o Júnior Santos é bagre, que ele não serve, porque no futebol as coisas acontecem com o tempo. É um cara que ele machucou muito cedo, ele vem com expectativa enorme, ele foi o primeiro grande reforço da temporada, então vai dar certo no momento certo. Eu acredito em você, Júnior Santos, mas sinceramente não entrou tão bem. Igor Gomes não tem muito o que avaliar, né? A gente fez uma transmissão ontem muito boa com o Jaime Júnior na narração, meus comentários e também do Tobias Kifuri lá no estúdio da Implantar Telecom, que inclusive é a melhor internet de Belo Horizonte. Gente, a Implantar ela é braba, tá? É braba mesmo. Se você procura um lugar aí, né, para ter os seus a sua internet, né, para fazer live, para trabalhar ou simplesmente para se divertir, você precisa conhecer a internet da Implantar Telecom. A gente tem lá no estúdio e é uma internet que só vem crescendo em Belo Horizonte e os caras são muito bons, a equipe é muito boa. A gente que fica lá no estúdio, a gente vê que de fato é 24 horas o atendimento, então se você tem um problema a qualquer momento, tem alguém para te atender lá da Implantar, tem um monitoramento de rede, tem tudo bacaninha lá. A Implantar é top demais e eu recomendo muito, tá? Indico que você faça aí um plano com a Implantar Telecom. Então, voltando a falar do jogo, né? A gente tem essa situação aí, principalmente de perda de gols, mas de criação. Criou bastante o Atlético e nisso acho que a gente não pecou. Volta com um ponto do Peru, né? Acho que se não fosse a altitude tinha sido 4-0 para mais, porque o time do Cienciano é realmente muito fraco e eu espero que o Atlético consiga golear o Cienciano aqui em Belo Horizonte, nos nossos domínios, no último jogo dessa fase, que inclusive deve ser o único jogo que deve ter público do Atlético. Eu tenho aqui algumas entrevistas para passar para vocês, tá? A entrevista do Cuca, do Vitor, do Domênico. Vamos lá, falar com o Cuca, ver o que o Cuca falou à Galo TV logo após a partida. Fala, Cuca! Não apertamos a saída de bola porque eles não saíram jogando, né? Eles têm, já por natureza, jogar a bola longa, né? Tanto a saída do tiro de meta do goleiro, quanto do primeiro toque já do zagueiro. Então, vão te atrair para essa bola, para jogar a bola longa. Então, a gente, sabendo disso, já se precaveu. Mais uma vez, eu saio muito satisfeito com o desempenho da equipe. Não é fácil, todos sabem, jogar numa altitude de mais de 3.000 metros e não abdicar do ataque em momento algum. Pelo contrário, nós tentamos ganhar até o último minuto, quase perdemos porque tentamos ganhar,
não ficamos marcando atrás, esperando para ter uma chance, não. Tomamos conta da maior parte do jogo da posse de bola, tivemos muitas finalizações mais uma vez, muitos escanteios e o controle geral da partida, né? Mesmo fora de casa e com a dificuldade que foi de um campo cheio e da altitude e do adversário também. Então a gente lamenta mais uma vez a não vitória, né? Mas fora de casa, numa condição como foi a de hoje, um empate dentro de uma atuação tão boa como a gente fez, a gente tem que sair satisfeito, né? Porque é começo de temporada e se você tem jogos bons, o resultado vai vir. Ele não veio domingo, não veio hoje, é sábado e não veio hoje, mas se a gente jogar assim no domingo que vem, ele vem. Porque a gente já tem um padrão, tem uma maneira, Concordo. 2, 3 de jogar, está rodando o elenco e as coisas estão dando certo. Jogar aqui nessa intensidade toda, não teve um jogador machucado, com lesão muscular, não teve nenhum jogador com cãibra, um time raçudo, um time de boa técnica. Então a gente sai, apesar do empate, com muita satisfação em ver a entrega que os jogadores tiveram. O Caio Paulista entrou muito bem, se for ver quanto tempo que ele está sem jogar, ele fez uma bela partida. O Rubens começou um pouquinho inseguro, depois ele firmou, tomou conta do meio campo, também, tá? Na marcação, e era para isso que ele estava ali. É um jogador rápido, tem uma boa pegada, tem uma condução boa de jogo, um arremate de fora da área bom, é bom no jogo aéreo. Então, o Rubens assim, tem muitas pessoas, muitos torcedores que não gostam muito do futebol do Rubens, mas ele é muito importante para nós, é muito importante. Peraí, Cuca, eu vou te interromper, você me desculpa, viu? Mas eu não conheço esses torcedores, não. Todo mundo que eu conheço gosta muito do Rubens, acha ele super raçudo, a cara do Atlético. Talvez você ouviu aí uma pequena minoria e eu, sinceramente, eu discordo disso. Ter esse tipo de jogador versátil e da maneira com que ele incorpora a equipe é muito bom. E a gente está começando a rodar o elenco, e é preciso, né? Porque são jogos em cima de jogos, aí são 2 meses praticamente, jogando domingo e quarta. Bom, o Cuca falou aí, né, a Galo TV, e agora eu vou colocar algumas entrevistas. O Vitor, né, o Vitor Bage, ele falou para Itatiaia, assim como o Domênico Beren, olha o absurdo que aconteceu ontem lá no estádio, né, lá no Garcilaso de la Vega. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O nível desses estádios, que a gente fica pensando assim, não, é Comebol e tal, vai ser diferente, vai ser bom. O nível desses estádios é impressionante, cara. É impressionante. Simplesmente não tinha água. Não tinha água no estádio. Tem noção de uma coisa dessas? Não tinha água no estádio, cara. Entendeu? Então, assim, é um negócio inadmissível. Como é que você joga uma partida de uma competição oficial da Comebol, né? A Comebol, ela prefere punir festa de torcida, como o Vitor vai falar aí, não pune racismo, não pune homofobia, não pune outras coisas que acontecem, mas ela pune, ela não vai punir um time que não tem água no estádio. A última vez que eu vi isso acontecer, vocês vão lembrar muito bem, foi contra o Tocantinópolis. Nós estamos falando de muito diferente, ou talvez não tão assim, em relação ao padrão. O Vitor falou sobre isso. Eu queria a sua palavra também. De novo tá sem água hoje um jogo de Copa Sul-Americana da Comebol? Pois a gente fala muito em evolução, em campeonato que melhora a cada ano, e estamos retrocedendo à década de 60, né? Mas é lamentável, é triste, né? Segundo o pessoal aqui do estádio, isso nunca ocorreu, mas acho que vale nossa insatisfação, nossa indignação, porque coisas que não pode acontecer no futebol. A Comebol sempre muito preocupada com pequenos detalhes, com bobagens, e coisas às vezes elementares acabam passando despercebido. Nunca ocorreu, foi o que eles passaram para vocês. E o time local também não tá sem água? Sim, parece que o estádio todo está sem água, né? Então foi um problema geral. Mas de toda forma, não pode acontecer. Querem imitar a Champions League, campeonato importante, campeonato internacional como esse, neutra. você não pode ter esse tipo de situação, né? Como eu falei,
Conmebol preocupa-se com todos os detalhes, mas deixa passar aquilo que é trivial, que é você ter uma água, você ter, né, condições aí para você poder atender sua equipe. O Galo tá com a punição, o cenário é esse mesmo, os 2 primeiros jogos, a princípio de Copa Sul-Americana, vai jogar sem sua torcida. O primeiro jogo já semana que vem vai ser no Mineirão contra o Deportes Iquique. Pois é, aí tá mais um exemplo, né, que se preocupa com tudo e, né, às vezes você acaba punindo uma festa de torcida, né, que é o que dá o charme, né, então, infelizmente, houve um rigor muito grande, mas infelizmente também é o que nós temos. E independente disso, né, a consciência de que temos que fazer o nosso melhor a cada jogo, independente da presença do torcedor ou não. Claro que é sempre mais importante, é sempre melhor jogar com a presença do torcedor, né, mas independente disso, o comprometimento ele é total. E quem falou também foi o Domênico Bering, também denunciando essa situação aí, Itatiaia. E eu estou aqui com o Domênico Bering, que é o diretor de comunicação do Galo, com uma informação aqui que não vamos ter entrevista na Zona Mista, Domênico. Por quê? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Cara, parece, né, coincidência e uma coincidência ruim. Aconteceu com a gente em Tocantinópolis, né? O vestiário não tinha água. E mais uma vez, aqui em Cusco, o vestiário também sem água. Os jogadores estão suados, né? Ali, molhados do jogo. E tá fazendo frio, então ficou definido ali que os jogadores não vão parar aqui na Zona Mista para poder chegar o mais rápido possível no hotel para tomar um banho, né, e poder jantar. Então foi definido ali pelo Vitor, diretor de futebol, que eles vão passar mais rápido para não atrasar a nossa ida ao hotel. Essa questão da água, lá em Tocantins, no intervalo já não tinha. Aqui, o tempo todo do Atlético no estádio não tinha água? Não, pelo que eu conversei com a rouparia ali no início do jogo, tinha. Pelo menos água fria, pelo que me falou um dos roupeiros, tinha. Mas agora no final não tinha nem água fria e muito menos água quente. E o Galo fez alguma reclamação? Vai fazer? Com certeza. Com certeza o Vitor vai tomar essa providência aí e não dá, né, cara, pra gente vir jogar. E você vê que um estádio bom, um estádio com um gramado legal, uma boa condição de jogo, um vestiário amplo. Mas, pô, é básico, né? Você tem uma água pra tomar banho. Não tem nem o que falar, né, gente? E a Conmebol não fiscaliza esse tipo de coisa, né? Ah, tinha no início, não tinha no final. Cara, não importa, velho. Não dá, gente. Entendeu? É básico do básico, você ter água, entendeu? Imagina só, na Copa Itatiaia aqui, qualquer pelada que você vai, o vestiário tem água, gente. Sabe? Nós estamos falando de Conmebol. Conmebol é uma vergonha. E o Atlético joga agora sem torcida contra o time do Deportes Iquique no próximo dia 10. Próximo jogo do Galo, próxima agenda, domingo, São Paulo, 4 horas da tarde, transmissão aqui no canal Bica Galo, com Jaime Júnior e Marco Geves, também Tobias Kifuri. Depois, na outra semana, na quinta-feira, 9h30 da noite, Deportes Iquique, também no Mineirão. No entanto, essa partida vai ser com portões fechados a princípio, né? Então, sem torcida, o Atlético vai pagar a punição daquele jogo contra o River, aquela festa maravilhosa, a qual fiz parte, e nunca vai sair do meu coração e da minha cabeça. Foi um jogo incrível, um dos mais incríveis que eu já fui em toda a minha vida, como torcedor. Aquele jogo eu tava ali só da massa mesmo, não tava trabalhando. E depois joga contra a equipe do Vitória no dia 13/4. Ontem eu trouxe a informação para vocês de que o jogo contra o Vitória marcaria o retorno na Arena MRV. Ao que parece, o Atlético está replanejando isso. O gramado sintético chegou lá na Arena MRV na última sexta-feira, então vai começar a ser instalado. Inclusive, se você viu imagem de gramado preto, cinza nas redes sociais, é 1º de abril, tá? Não é verdade, não procede isso, tá? E vai ser começar a instalar, e há uma possibilidade, inclusive, uma reviravolta nesse retorno, que vai ser justamente o jogo contra o Vitória ainda sendo no Mineirão, né, e o Galo voltar só depois da Arena MRV. Vou pegar aqui o próximo compromisso depois do Vitória, porque o Galo vai pegar o São Paulo, domingo, o Iquique, que perdeu para o Caracas dentro de casa no primeiro jogo do Grupo H da Sul-Americana. Então o Caracas é o líder do grupo, o Galo é o segundo junto com o Cienciano empatado. O Vitória, dia 13/4, né? E o Galo só deve jogar então no dia 20/4 na Arena MRV,
se isso se confirmar contra a equipe do Botafogo, 20/4, às 4 horas da tarde, né? Então deve ser aí o jogo que vai marcar de fato esse retorno na Arena MRV, tá? Então vai ser um jogo ali, o Galo tem uma agenda ainda, tem o Santos no meio do caminho e tudo mais, fora de casa, né? Mas o jogo que deve marcar deve ser esse então, sobre essa situação. Frigir dos ovos aí, o empate não foi um empate terrível, porque o time jogou bem. Então, assim, a gente lamenta e precisa de treinar a finalização. Não adianta ter cornetado Paulinho e tudo mais, né, que não fazia gol, que errava muito gol, sendo que a gente tá tendo essa mesma situação nesse momento, né, com outros jogadores, mas tá criando muito, tá construindo, tá legal esse time do Cuca, na minha opinião, mesmo com os encaixes diferentes, com o Saravia, com o Caio, né, depois com o Fausto Vera, que entrou bem também, o Rubens no meio, o time tá legal, tá encorpando, mas precisa de fazer gol, porque senão não vem 3 pontos, senão não tem bola na casinha, senão não tem aí a massa atleticana feliz com essa situação, né? Lembrando que esse conteúdo aqui é sempre um oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres. Pessoal, é o seguinte, se você procura um churrasco de qualidade, vai de Cara Preta. O link para você comprar, conhecer os nossos produtos está aqui na descrição para você, ou aqui embaixo, nesse QR Code que aparece abaixo para você. Utilize o cupom BICAGALOCP, ganhe desconto no site, compre pelo link do canal Bica Galo na Cara Preta Carnes Nobres, porque é fera demais. E oferecimento também da Limpa Nome S.A. Você tem que limpar o seu nome, você não pode ter o seu nome sujo, tá? E o seu nome só vai ficar limpo com a Limpa Nome S.A. Aproveite aí os nossos planos, tudo dentro da lei. Volte o seu score, tá? Vou deixar aqui para você também a tarde da Limpa Nome, volte o seu score, volte a ter nome no mercado. Volte com a Limpa Nome S.A., chama no WhatsApp, no QR Code que aparece abaixo para você. E bora que bora. Galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar a sineta de notificações. Hoje à noite tem jogo rápido com o Lucas Bretas, então através do sininho você não esquece de nada disso, tá bom? E não esquece também que o Bica Galo tá transmitindo todos os jogos com jornada esportiva com a narração do Jaime Júnior, grande reforço do canal. Grande abraço pra você, uma ótima quarta-feira, eu fico por aqui, eu sou Marcos Geves e eu fui.